Nessa segunda-feira, véspera aí de Natal, já na semana do Natal, muitos assuntos para a gente repercutir. Ao meu lado, do Luiz Felipe Dávila, daqui a pouquinho também os nossos analistas se conectando. E a gente já abre essa edição falando que a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está ameaçada após a Câmara cancelar seu passaporte diplomático. A informação foi divulgada pelo próprio ex-deputado, que nas redes sociais disse um dia após a cassação do seu mandato que veio a ordem para o cancelamento do seu documento, afirmando também que a intenção sempre foi dificultar sua permanência no exterior, seja para forçar sua volta ao Brasil ou para que ele possa enfrentar o processo de deportação por estar ilegal no país. Eduardo, no entanto, disse já saber que não conseguirá ter seu passaporte comum e que solicitar um passaporte apátrida, que é concedido para pessoas que não são reconhecidas como cidadãos por nenhum país, ou seja, que não têm nacionalidade formal. Além do Luiz Felipe Dávila, também conectado conosco o Diego Tavares e logo mais o Diego Musa, aliás, o Musa, Bruno Musa, se somando aqui nos Pingos nos Is. Eu já começo perguntando para o Luiz Felipe Dávila sobre essa questão, porque assim, esse passaporte solicitado por Eduardo Bolsonaro, pelo menos ele está cogitando isso, Dávila, significa que ele vai ficar um cidadão sem pátria. E como que fica a questão eleitoral dele daqui para frente? David, boa noite a você, aos meus colegas de bancada. E olha, é realmente um absurdo essa notícia, por uma razão muito simples. O mandato de Eduardo Bolsonaro como deputado foi cassado. Sim, perdeu o passaporte diplomático, faz parte deste pacote da perda do mandato parlamentar. Agora, se ele não conseguir obter um passaporte de cidadão comum, significa que não é apenas o mandato que está sendo cassado, mas a própria cidadania, porque, na verdade, o passaporte é um documento que qualquer cidadão brasileiro tem direito de tirar e, portanto, não está negando ou suspendendo os direitos de cidadania de Eduardo Bolsonaro. Então, eu espero que isso seja uma especulação infundada e que Eduardo Bolsonaro, como cidadão brasileiro, tenha direito ao seu passaporte azul, como qualquer brasileiro tem direito. Portanto, perder o passaporte diplomático faz parte da perda do mandato parlamentar. Agora, não conceder o passaporte azul, que é concedido a qualquer brasileiro, isso é muito mais grave. Seria uma cassação da cidadania, algo absolutamente ilegal e inconstitucional, porque isso faz parte daquela cláusula pétrea da Constituição, os direitos da cidadania, aqueles que nem com emenda constitucional podem ser tocados. Agora tem um aspecto que eu quero avaliar também com o Diego Tavares sobre a ótica de que o Eduardo Bolsonaro por diversas vezes fez críticas a Hugo Mota, que também está enfraquecido na Câmara dos Deputados, mas ele fez diferentes provocações e isso também pode ter atrapalhado nesse processo todo, Diego. Muito boa noite. Boa noite, David de Tarso, boa noite, Luiz Felipe Dávila, boa noite também ao Musa e principalmente a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É sempre muito bom fazer parte dessa bancada. Olha, pode ser que sim, David de Tarso, mas eu sou mais partidário da tese que Eduardo Bolsonaro está fazendo de mais esse episódio um capítulo de sua narrativa, de sua saga, da sua malfadada saga nos Estados Unidos da América. Ao que consta, Eduardo Bolsonaro perdeu de fato seu passaporte diplomático, que é um benefício do parlamentar ou de pessoas que estejam em missão oficial em nome do governo brasileiro, que também não é o caso, e ele teria levantado a hipótese de que haveria uma ordem para que ele não pudesse tirar no consulado brasileiro nos Estados Unidos o seu passaporte convencional. Não existe nada, absolutamente nada, que confirme essa informação. Então, em tese, bastaria que Eduardo Bolsonaro procurasse o consulado brasileiro para tentar uma via do passaporte azul, como muito bem disse o Dávila, mas, como eu disse, está aproveitando desse fato para fazer mais aí um capítulo de sua saga nos Estados Unidos, tentar cravar mais uma vez a imagem de que ele se trata de um perseguido político, de alguém que é vítima de uma perseguição, principalmente por parte do poder judiciário brasileiro. O outro caminho que teria Eduardo Bolsonaro também nesse caso é fazer como fez
o seu também colega cassado, o delegado Ramagem, um pedido formal de asilo nos Estados Unidos. Eu não sei se haveria muito bem um contexto para isso, porque, como nós repercutimos aqui há algum tempo, Alexandre de Moraes, que é sempre o principal alvo das críticas do bolsonarismo, teve retirado contra si as sanções da Lei Magnitsky, né? Então, talvez esse contexto de perseguição política em curso no Brasil não seja bem abraçado pelos norte-americanos nesse novo capítulo da relação Brasil-Estados Unidos. Mas o fato é que me parece muito mais que, como eu disse, Eduardo Bolsonaro está se ancorando no fato, em algo que é fato, que é a sua cassação e de fato a perda de seu passaporte diplomático, para encampar mais uma desculpa no campo narrativo. Eu não sei se de fato ele está realmente impedido de ter o seu passaporte convencional, mas os próximos dias vão nos dar essa resposta certamente. Porque quando ele realizou essa incursão, né, nos Estados Unidos, toda a narrativa da Dávila é de que ele tentaria aí salvar o país. Só que veio a taxação de Donald Trump, diferentes imposições, e isso enfraqueceu também politicamente. E à medida que o tempo foi passando, cada vez mais a gente viu, né, se avolumar essas questões negativas envolvendo o nome de Eduardo Bolsonaro. David, é interessante, né? Porque esta notícia de que o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora Eduardo Bolsonaro, não conseguiria obter um passaporte azul comum, não seria notícia num país sério, porque é óbvio, qualquer cidadão tem direito a requisitar um passaporte. O problema é que isso já ocorreu. E aí, como bem lembrou Diego Tavares, isso faz parte já de uma narrativa. Pode ser que seja uma narrativa momentânea e que logo ele consiga o passaporte e que não tenha nenhum empecilho para ele conseguir o passaporte azul. Mas o fato é que isso já aconteceu com outros jornalistas e outros brasileiros que tiveram passaporte suspenso. Então, isso que parece algo surreal no Brasil democrático já ocorreu no passado. Daí, esta narrativa, como bem disse o Diego Tavares, passa a ter uma certa pitada de realismo, porque isto não é mais um fato inédito, é um fato que já ocorreu no passado recente, o que mostra a fragilidade como os direitos individuais vêm sendo tratados no Brasil. E Diego Tavares, também sobre a ótica aí de que ele se consiga esse passaporte, em relação aos Estados Unidos, de que forma que isso deve ser recebido por lá? Será que realmente ele vai ter esse benefício? Porque ele tem um direito à cidadania italiana, não é isso? Exatamente, David Tarso. Eu não acredito que os Estados Unidos vão dar qualquer relevância para esse fato. Parece muito claro para mim que nos últimos tempos o bom relacionamento que os Estados Unidos construíram com o Brasil do ponto de vista comercial e também do ponto de vista político, haja vista que, como eu disse, as sanções da Lei Magnitsky foram retiradas do ministro Alexandre de Moraes, o próximo passo que estima-se aí é a devolução dos vistos de autoridades que também foram cassados. Sob essa perspectiva, eu acredito que isso não vai ecoar muito bem por muito tempo nos Estados Unidos, principalmente diante da possibilidade de, como nós estamos levantando aqui, que Eduardo tenha acesso ao passaporte convencional, que é direito de todo brasileiro. É claro que isso pode ter uma reviravolta diretamente ligada à conduta do judiciário brasileiro. Não é novidade para ninguém que o judiciário tem tomado algumas decisões que tangenciam o direito constitucional, que tangenciam o devido processo legal, e eu também não me surpreenderia se nessa esteira houvesse algum tipo de decisão que limitasse o acesso de Eduardo Bolsonaro a um passaporte comum. O fato é, até esse momento, até o dia de hoje, no qual nós estamos repercutindo aqui essa matéria, não há notícias a respeito disso. Eduardo Bolsonaro disse apenas que ouviu falar, sem citar fontes, que todos os consulados e embaixadas estariam proibidos de conceder um passaporte comum. Não há notícia nem mesmo de que Eduardo Bolsonaro tenha feito esse pedido ao governo brasileiro. E acredito eu, como nós vivemos, evidentemente, uma guerra de narrativas entre o bolsonarismo, entre o governo, enfim, entre Lula e todos os demais players, a política hoje, infelizmente, é mais feita de narrativa do que de atos concretos. Eu não duvido que, mediante toda a repercussão que está dando essa questão do passaporte de Eduardo, o governo não liberasse simplesmente para ele um passaporte comum, só pela quebra de narrativa. Mas, novamente, considerando que Eduardo Bolsonaro é réu em um processo perante o STF, eu tenho aqui as minhas dúvidas se, mais hora, menos hora, ele não pode, de fato, ter uma implicação com essa questão do passaporte.
Fato é que até agora não há nenhuma prova de que, de fato, a ele está sendo negado o direito ao passaporte convencional. Agora, Dávila, o aspecto também que a gente precisa avaliar é político em relação à esquerda. De que forma que a esquerda deve explorar tudo isso caso vá adiante essa proposta? Olha, David, o fato é que a esquerda acusava Eduardo Bolsonaro de tramar contra o Brasil, pressionando o governo brasileiro para adotar a Lei Magnitsky. Bom, o presidente Donald Trump já suspendeu a Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e demais membros. Então, quer dizer, se exerceu algum tipo de influência para isso já foi anulado com o próprio ato do governo norte-americano, que hoje dá sinais claros de que quer manter relações melhores com o Brasil e que aquela pressão que ocorreu antes em torno de Jair Bolsonaro já faz parte do passado. Agora parece que é a relação de dois chefes de Estado zelando pelos interesses nacionais. E não há dúvida que nesse momento os Estados Unidos têm um interesse muito particular em relação ao Brasil, que é o Brasil não criar muito caso em torno da ação militar, possivelmente militar, na Venezuela, que os Estados Unidos vêm preparando com muito cuidado há muito tempo para retirar Maduro do poder. Em relação também ao aspecto que a gente precisa ter, é a candidatura, né, pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Se isso também não pode prejudicá-lo de qualquer forma lá na frente, diante das pesquisas, porque essas ações também do Eduardo acabam respingando em toda a família. Você analisa dessa forma também, Diego Tavares? Sem dúvida nenhuma, David Tarso. Inclusive, eu estava pensando aqui, se eu pudesse dar um conselho a Eduardo Bolsonaro, era aproveitar o timing político do Brasil. Já há semanas, nós aqui nos Pingos nos Is, e quem é nossa audiência cativa sabe disso, estamos dialogando aqui, falando, levantando as hipóteses desse grande acordo que existe, no qual Lula teria preferência pela candidatura de Flávio Bolsonaro. Então há um bom clima para o bolsonarismo aqui, é interesse direto do governo federal que a polarização se reinstale. Diante disso, seria muito melhor que Eduardo Bolsonaro, ao invés de ficar tentando criar essas narrativas, né, tentando essa aventura estadunidense dele que já fracassou, ele retornasse ao Brasil, assumisse também parte do capital eleitoral de seu sobrenome. Muitas pesquisas apontavam, inclusive há algum tempo, que ele teria uma certa facilidade em conquistar uma vaga no Senado aqui pelo estado de São Paulo, fosse para cima das eleições de 2026, tentasse conquistar um mandato no Senado, como as pesquisas apontavam, junto de seus irmãos. E esse é até um fato curioso, né? Ele cria toda uma situação de uma narrativa de uma ditadura, mas ele tem um irmão pré-candidato à presidência da República, a madrasta pré-candidata ao Senado pelo DF, um outro irmão pré-candidato a deputado federal em Santa Catarina, um outro irmão pré-candidato a senador por Santa Catarina, e contra esses familiares praticamente nada, né? Nenhum tipo de narrativa de perseguição, muito pelo contrário, né? O Flávio Bolsonaro, em seus atos de pré-campanha aí, parece alguém muito afeiçoado com o amplo diálogo com todos os players da política brasileira. Então ele poderia voltar, se utilizar desse capital político que a família tem, conquistar o seu mandato e fazer a sua oposição ideológica aqui do Brasil. E é sempre bom lembrar que, nesse sentido, que a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, nas condições em que ela foi realizada, cassação pela mesa diretora diante das faltas, diante das faltas de Eduardo Bolsonaro no parlamento, ela não acarreta a perda dos direitos políticos. Então, em relação à possibilidade de se candidatar, Eduardo Bolsonaro está ok aqui com a justiça eleitoral brasileira. Então, o meu conselho a ele seria esse, que retornasse aos Estados Unidos, essa aventura evidentemente fracassou, e tentasse recompor o seu grupo político aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Certamente ele conseguiria narrativas muito melhores do que as que ele vem tentando a partir dos Estados Unidos da América. Muito provavelmente também, se ele retornar ao Brasil, pode acabar preso, né, Dávila? Sim, pode acabar preso, sim. Por isso, Eduardo Bolsonaro, como bem lembrou o Diego Tavares, não perdeu os seus direitos políticos. A cassação do mandato não acaba com os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro. Isto significa que, se ele disputar uma eleição para a Câmara Federal, certamente será eleito. Sendo eleito, garante o mandato, portanto, garante a imunidade, que é algo tão importante nesta trajetória. E certamente ele conseguiria fazer a campanha distante daqui do Brasil durante o tempo para uma vaga na Câmara Federal.
o que já é muito mais complicado em eleição majoritária. Então, talvez essa possa ser uma alternativa para Eduardo Bolsonaro. Disputar uma vaga na Câmara, provavelmente teria uma votação expressiva e ajudaria, inclusive, a eleger mais pelo menos 1, 2 deputados aí junto com ele. Então, essa pode ser uma alternativa para Eduardo Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos, fazer campanha, se eleger deputado e ainda mais ajudar a eleger mais alguns outros parlamentares do seu partido, o PL. Agora, nesse meio tempo, a família Bolsonaro tem outro grande desafio, que é o de Flávio Bolsonaro, que se lançou candidato a presidente da República, mas ainda está na fase de provar que a candidatura é para valer. Apesar de ele, Flávio Bolsonaro, dizer claramente que a candidatura é para valer, ainda tem um caminho a ser percorrido. E esses primeiros 3 meses do ano de 2026 serão fundamentais para que a candidatura de Flávio Bolsonaro se torne uma candidatura real e consolidada. Algo que ainda há muita especulação, se é uma candidatura para valer ou não. Então, o desafio de Flávio é provar nos próximos 2, 3 meses que a sua candidatura é para valer. E a de Eduardo Bolsonaro é talvez pensar numa estratégia voltada à eleição à Câmara Federal e aí sim ajudar o seu partido a eleger mais deputados e poder permanecer mais tempo nos Estados Unidos antes de se engajar diretamente na sua própria campanha.